Olá, nós iremos apresentar um trabalho sobre a drenagem linfática e os músculos do pescoço. Os componentes do grupo são Hudson Alexandre, Lucas Vinícius, Aline Lima, Gabriela Ursolino, Widane Lima, Nicolas Mussolini, Marcos Antônio, Maíra Coelho, Duval Lopes e Kleber Vilar. Olá, meu nome é Gabriela e eu vou falar um pouco sobre os linfonodos cervicais. Sobre esses linfonodos, temos que podem ser encontrados cerca de 300, são os principais responsáveis pela drenagem da cabeça e do pescoço e são extremamente importantes para o diagnóstico de muitas condições clínicas que o indivíduo pode vir a ter durante a vida. Essas condições podem ser indicadas pela ocorrência de linfadenopatia, que consiste na reação dos linfonodos a qualquer processo infeccioso do sistema imunológico, no qual costumam inchar em resposta a uma infecção bacteriana ou viral, fazendo-os aumentar de tamanho e de sensibilidade. Apesar da causa da grande maioria do aumento dos linfonodos ser benigna, é importante a consulta ao médico e a realização de exames, a fim de verificar a ocorrência e afastar o diagnóstico de doenças malignas, como o linfoma. O linfoma é um câncer que se inicia no sistema linfático e pode ser de dois tipos, Hodgkin e não Hodgkin. O tipo Hodgkin é o que se espalha de forma ordenada de um grupo de linfonodos para o outro, e o linfoma não Hodgkin é o que se espalha de maneira não ordenada e pode começar em qualquer lugar do corpo. É muito importante observar isso porque no caso raro de ocorrer o inchaço súbito de vários gânglios, isso pode indicar a presença de câncer, e no caso de ser de fato câncer, o estado dos linfonodos é um importante fator, porque vai influenciar no tratamento a ser utilizado e até no prognóstico. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns outros linfonodos específicos da região do pescoço e suas respectivas regiões de drenagem. Primeiro, temos os linfonodos occipitais, que ficam localizados na região posterior da orelha. São de 1 a 2 e responsáveis pela drenagem do couro cabeludo e da região occipital para os cervicais profundos. Depois, os linfonodos mastoideus podem ser de 1 a 3 e drenam a linfa do pavilhão da orelha, couro cabeludo superior e posterior da orelha para os cervicais superficiais e profundos. E por último, temos os linfonodos parotídeos, que podem ser superficiais e profundos. São de em média 1 a 4 e fazem a drenagem da pele da região temporal anterior, da glândula parótida, uma parte da fronte e as pálpebras laterais, bochecha posterior e a parte da orelha externa, e eles vão drenar para os cervicais superficiais e depois para os profundos. Continuando, vamos agora para os linfonodos submandibulares. São de 3 a 6, ficam em torno da submandibular e veia facial, que é responsável pela drenagem da face externa, dente, gengiva e lábios, exceto incisivos inferiores, gengiva vestibular inferior e parte média do lábio inferior. Drena ainda a cavidade nasal anterior, do palato anterior, do corpo e das margens da língua, da própria glândula submandibular e também da bochecha média e soalho da boca. E temos também os linfonodos submentonianos, localizados no triângulo submentoniano, fica entre o osso hioide e dos ventres anteriores do digástrico, e drenam a linfa dos dentes inferiores e gengiva, parte média do lábio inferior, ápice da língua, pele do mento e soalho da boca anterior, drenando para os linfonodos submandibulares. E por último temos os linfonodos cervicais superficiais, que são 4 pequenos nódulos que ficam na parte superior do pescoço e superiores ao músculo esternocleidomastoideo. Recebe do nódulo da orelha, da pele e da parte do pescoço, e eles vão drenar para os músculos cervicais profundos. Os linfonodos da axila eles são responsáveis principalmente pela drenagem linfática do membro superior. Embora também recebam linfa provenientes da parede torácica, parede abdominal superior, ombro, pescoço e mama, o fato de os linfonodos auxiliares drenarem a mama é particularmente importante na prática clínica, uma vez que pode ser acometidos caso haja disseminação tumoral em pacientes de câncer de mama. Nesses casos, a avaliação desses linfonodos é essencial para definir o estadiamento do tumor e, consequentemente, o melhor tratamento para o paciente.
As cadeias linfáticas do pescoço estão subdivididas em diferentes grupos ou regiões. Elas podem ser divididas em cadeias linfáticas anterior, posterior e lateral. A cadeia linfática anterior do pescoço é composta por gânglios linfáticos localizados ao longo da traqueia e da laringe. Esses gânglios ajudam na drenagem linfática e na resposta imunológica, protegendo a região do pescoço contra infecções. A cadeia linfática lateral do pescoço é composta por gânglios linfáticos ao longo dos músculos esternocleidomastoides. Esses gânglios ajudam na drenagem e filtragem da linfa na região lateral do pescoço, desempenhando um papel importante no sistema imunológico local. Essas categorias facilitam a descrição da localização dos gânglios linfáticos do pescoço, sendo úteis para diagnóstico e tratamento médico, especialmente em casos de infecções ou doenças. A cadeia linfática lateral do pescoço é composta por gânglios linfáticos ao longo dos músculos esternocleidomastoides. Esses gânglios ajudam na drenagem e filtragem da linfa na região lateral do pescoço, desempenhando um papel importante no sistema imunológico local. Essas categorias facilitam a descrição da localização dos gânglios linfáticos no pescoço, sendo úteis para o diagnóstico e tratamento médico, especialmente em casos de infecção ou doenças. Olá, meu nome é Durval e eu vou trazer as principais funções dos linfonodos. Filtragem da linfa. Os linfonodos filtram a linfa, que é um fluido claro que contém células brancas do sangue, proteínas, detritos celulares e até mesmo micro-organismos. Produção e ativação de células imunológicas. Os linfonodos são locais onde as células do sistema imunológico, como linfócitos T e B, são produzidas, amadurecem e são ativadas. Essas células desempenham um papel fundamental na defesa do corpo contra patógenos, como bactérias, vírus e células cancerosas. Armazenamento de células imunológicas de memória. Os linfonodos armazenam células imunológicas de memória que lembram encontros anteriores com patógenos. Essa memória imunológica permite uma resposta mais rápida e eficaz em caso de exposição repetida ao mesmo agente infeccioso. Resposta imunológica. Quando os linfonodos detectam a presença de substâncias estranhas ou infectantes, eles desencadeiam uma resposta imunológica. Isso vai incluir a produção de anticorpos, a ativação de células imunológicas e a coordenação de uma resposta específica contra o invasor. Drenagem linfática. Os linfonodos estão posicionados ao longo dos vasos linfáticos, participando ativamente na drenagem linfática. Isso ajuda a remover o excesso do fluido dos tecidos, mantendo a homeostase e prevenindo o acúmulo de líquidos. A detecção de linfonodos inchados ou sensíveis durante um exame físico pode indicar uma resposta imunológica a uma infecção ou outra condição médica, tornando a avaliação dos linfonodos uma parte importante da prática clínica. Oi, meu nome é Aline e eu vou falar brevemente sobre alguns músculos do pescoço. Antes de qualquer coisa, é importante falar que os músculos do pescoço, eles são importantes para o movimento da cabeça e da coluna cervical. E eles são o platisma, que é uma lâmina muscular achatada e larga que cobre a maior parte das regiões lateral e anterior do pescoço. O músculo plástico ele é bem simples. Ele tem origem na fáscia cervical superficial e insere-se na pele e tecidos subjacentes na região inferior do queixo e da mandíbula também. Sua ação ajuda na expressão facial, principalmente abaixando o lábio inferior. Temos também o esternocleidomastóide. Esse é um músculo longo e bilateral. O músculo esternocleidomastóide ele é um músculo que possui basicamente duas cabeças, que é a cabeça external, que ela se origina no manúbrio do externo, e a cabeça clavicular, que fica na porção média da clavícula. E esse músculo ele tem inserção no processo mastóide do osso temporal e também na linha nucal superior do osso occipital. Ele é um músculo facilmente palpável e muito superficial, até também ele é facilmente visível. E o músculo esternocleidomastoide ele se situa obliquamente separando o trigônio cervical anterior e o trigônio cervical posterior. O pulso carótido ele pode ser sentido no terço médio de sua borda anterior, abaixo da região que corre o feixe neurovascular, denominado de
bainha carótida, que contém a artéria carótida comum, a veia jugular interna, que é lateral, o nervo vago, que é na região dorsal, e a alça cervical também. E sua ação é a flexão do pescoço, rotação da cabeça para o lado oposto ao músculo contraído e inclinação lateral da cabeça. Além do trapézio, que é um músculo grande e triangular, e fica superficialmente no dorso do pescoço e no tórax. O músculo do trapézio ele tem vários pontos de origem, ao longo da linha média da região posterior do pescoço e do dorso. São 3 fibras principais, que são as superiores, as fibras médias e as fibras inferiores. As fibras superiores elas se originam no terço medial da linha nucal superior e na protuberância occipital externa do osso occipital. Essas fibras também elas têm um trajeto descendente e vão em direção ao seu ponto de inserção. Logo são chamadas de partes descendentes. No caso das fibras médias, elas se originam no ligamento nucal e, por sua vez, está inserido nos processos espinhosos das vértebras C1 a C6, assim como nos processos espinhosos também das vértebras, e os ligamentos supraespinais que os conectam. Também tem as fibras inferiores, que se originam nos processos espinhosos das vértebras T4 a T12, e seus respectivos ligamentos são supraespinais. E essas fibras elas cursam superiormente e lateralmente também em direção ao ponto de inserção, que é a parte descendente do músculo trapézio, a parte ascendente, na verdade. O músculo do trapézio possui ação de elevação, retração, depressão e rotação da escápula. Temos também os músculos supraioides, que consistem em um grupo de 4 músculos que cursam da mandíbula até o ocioide. São eles o músculo digástrico, que é um músculo pequeno, pareado, localizado no compartimento anterior do pescoço. E esse aqui ele é um músculo digástrico. Ele é constituído por 2 partes, o ventre anterior e posterior. Essas 2 partes são unidas por um tendão intermediário. E cada um dos ventres musculares do músculo digástrico possui um ponto de origem único. O ventre posterior ele se origina na superfície medial da incisura mastóidea do osso temporal. Então ele cursa a parte anterior e inferior em direção ao ocioide, perfurando o músculo estiloióide antes de se inserir no tendão intermediário do músculo digástrico. O outro ventre é o anterior do músculo digástrico e ele se origina na parte da fossa digástica da borda inferior da mandíbula, próximo à linha média, junto ao sínfise mandibular. Essa parte do músculo ele se estende na parte posterior e inferior à parte da mandíbula, a partir da mandíbula, né? Se unindo ao tendão intermediário. Tem por sua ação a elevação do ocioide e da laringe durante a deglutição. O estiloióide, que é um par de músculos localizados no trígono anterior do pescoço. Esse é o músculo estiloióide. Ele é um músculo muito pequeno e delgado que se origina na superfície posterior do processo estiloide do osso temporal. O ponto de origem é bem próximo à base do processo estiloide e o músculo ele cursa na parte anterior, inferior e medial, se inserindo no corpo do ocioide, bem na sua junção com o corno maior do ocioide. Sua ação é a elevação do ocioide. O miloióide, que é um músculo supraioide, e juntamente com o genioide forma o assoalho da cavidade oral. Esse é o músculo milioide. Ele é um músculo sufraioide. Ele é um folheto muscular que se origina por todo o comprimento da linha milioide na superfície interna da mandíbula. Ele cursa a parte inferior medial com suas fibras se inserindo no rafe milioide, que é uma rafe fibrosa mediana, e na face superior do corpo do ocioide. As fibras anteriores se inserem no rafe milioide, formando a ligação com o plano sagital mediano, enquanto as fibras posteriores se inserem
na parte apenas do ocioide. Sua ação é a elevação do assoalho da boca durante a deglutição e a elevação do ocioide. Esse é o músculo genióide. Ele se origina na espinha mentoniana inferior, localizada na superfície posterior da mandíbula, próximo à parte inferior da sínfise mandibular. A partir dali, as fibras musculares elas se irradiam para a parte posterior e inferior, próximo à linha central, e se inserem na borda superior do corpo do ocioide. Sua ação é a elevação do ocioide. Oi, professor. Oi, turma. Eu sou Ideane Lima e irei dar continuidade. Vamos lá. Músculos infra-ióideos. Sendo eles 4 músculos em forma de fita, localizados na região anterior do pescoço, prendendo o ocioide a estruturas que estão abaixo deste, como o externo, a clavícula e a escápula. Lembrando que os músculos esternoióideo e o omoiódeo estão num plano superficial e os esternotireóideo e o tiroiódeo estão mais profundos. Músculo esternoióideo. Sendo longo e delgado, suas fibras têm trajeto ascendente. O músculo esternoióideo ele é um músculo infraióideo, onde ele se origina na face posterior superior do manúbrio do externo e a parte superior posterior da extremidade medial da clavícula. Ele estende-se na parte superior medial e se insere na borda inferior do corpo do ocioide, onde se une à inserção do músculo esternoióideo contralateral. Sua ação é ajudar na depressão do ocioide. Músculo omoiódeo. Estando localizado lateralmente ao esternoióideo, apresenta 2 ventres e um tendão intermediário, assim como o músculo digástrico. O músculo omoiódeo ele é estreito e de formato plano. É composto por 2 ventres, um inferior e um superior, unidos por um tendão intermediário, semelhante ao músculo digástrico. Cada um desses ventres tem seus próprios pontos de origem. Tem o ventro inferior do músculo omoiódeo, que se origina na borda superior da escápula, medial à incisura supraescapular, e algumas fibras podem também surgir no ligamento transverso da escápula. E então o músculo ele se inclina anterior e superior em direção à parte inferior do pescoço, se inserindo num tendão intermédio do omoiódeo, ao invés do arco da cartilagem cricoide na região cervical lateral. E também tem um ventre superior do ocioide, que se origina do tendão intermédio, próximo ao nível da veia jugular interna, e o músculo ele muda de direção e se cursa quase que verticalmente para se inserir na borda inferior do corpo do ocioide, na lateral a inserção do músculo esternoiódeo. Sua ação é a elevação e a retração do ocioide. Músculo esternotireóideo, localizado mais profundo ao esternoiódeo e em continuidade com o tiroiódeo. O músculo esternoiódeo ele é um músculo infraiódeo, onde ele se origina na face posterior superior do manúbrio do externo e a parte superior posterior da extremidade medial da clavícula. Ele estende-se na parte superior medial e se insere na borda inferior do corpo do ocioide, onde se une à inserção do músculo esternoiódeo contralateral. Sua ação é ajudar na depressão do ocioide. Músculo tireoiódeo. Esse músculo fica localizado profundamente aos músculos esternoiódeo e ventre superior do omoiódeo. O músculo tireóide ele é considerado uma extensão craniana do músculo esternotireóideo, onde ele se origina-se na linha oblíqua da lâmina da cartilagem tireoide, onde termina o músculo esternotireóideo. E as fibras verticais do músculo, elas continuam cranialmente e se convergem, mas não se fundem, em direção à inserção na borda
na parte inferior do corpo e do corno maior do ocioide. Sua ação é a elevação do ocioide e da laringe. Além de todos esses músculos que já vimos do pescoço, temos também os músculos cervicais profundos, sendo agrupados em músculos pré-vertebrais, que ficam localizados anteriormente à coluna vertebral, os paravertebrais, que ficam localizados lateralmente à coluna, e os pós-vertebrais, que ficam posteriormente à coluna. Músculos pré-vertebrais. Esses músculos estão localizados profundamente no pescoço. De uma maneira geral, fletem a cabeça sobre o pescoço e estabilizam a cabeça. São eles os músculos longo da cabeça e o longo do pescoço, reto anterior da cabeça e reto lateral da cabeça. Os músculos pré-vertebrais têm a origem nas vértebras cervicais e eles se inserem na coluna cervical. Esses músculos têm um papel bem importante na flexão e na estabilização da coluna cervical. Já os paravertebrais são conhecidos como músculos vertebrais também e têm origem nas vértebras e eles se inserem nas vértebras adjacentes. Esses músculos são responsáveis pela extensão, pela flexão lateral e pela rotação da coluna vertebral também. E a gente também tem os pós-vertebrais. A origem deles são nas vértebras torácicas e nas lombares, e eles se inserem nos processos espinhosos das vértebras adjacentes. Esses músculos pós-vertebrais têm um papel muito importante na estabilização da coluna vertebral e também na manutenção da postura ereta. É muito importante que esses grupos musculares trabalhem em conjunto, porque eles fornecem o suporte e o movimento para a coluna e fazem a realização de várias atividades no dia a dia. E aqui finalizamos nosso trabalho. Muito obrigado.